Bom dia! Diretamente de Ubatuba, mais uma aula de história. Vocês percebam que hoje o sol está fazendo o patrocínio do nosso canal. Pessoal, bom dia, sou a professora Luciana de História e hoje vamos começar com mais uma aula para o sexto ano. E dando continuidade, um assunto muito importante, que todos já estão familiarizados, vamos falar sobre o glorioso Império Romano de Roma, né? Os romanos gloriosos. Só para retomar alguns aspectos, né? Nas outras aulas nós falamos sobre o surgimento de Roma antiga, né? Sobre a lenda do Rômulo e Remo, o mito da loba, né? Que foi a mãe criadora dos bebezinhos, né? E que lhe transfere algumas características como força, lealdade e afins. Esse é o primeiro slide que mostra aí para vocês alguns prédios históricos de Roma na atualidade, tá bem? Essa Mafaldita, mapas de Roma, só para a gente lembrar, né? Do Roma Antiga. A estátua que remete ao mito fundador, a lenda de Rômulo e Remo, o contexto histórico, né? O que a gente sabe do real, do conceito. Nossa, o chat está pegando fogo, hein? Alguém pode dizer, Letícia, o que está acontecendo aí no chat? Lê aí para mim, por favor. O pessoal está interagindo bastante hoje, eu estou feliz, hein? Olha, muito bem, vamos ver as intervenções. Já vou ler o que está rolando no chat. Né? Lembrando, né, que a origem histórica, que é a comprovada, porque a lenda já diz o próprio nome, é uma lenda, nós não temos como afirmar a veracidade dessa lenda, mas né, algum fundamento tem isso aí. Né, nós sabemos que Roma foi fundada pela fusão de 7 pequenas aldeias de pastores, que depois foram essas 7 aldeias formaram uma só, né, uma unidade, e posteriormente essas aldeias foram dominadas pelos gloriosos etruscos. Eu não consigo ver o que está rolando aí. Deixa eu ver. Ah, legal. O pessoal está aí discutindo sobre a falta de energia nos aparelhos celulares, né? Nossa, isso mesmo. É. Olha, a única coisa que eu vou te falar, Lara, é assim. Ser professora vale muito a pena, né? É o que eu digo. O mais difícil não é lidar com as crianças, não é lidar com os alunos, é lidar com o contexto. E ser médico, qualquer profissão que nós desejarmos, necessita de muito empenho, né? E realmente, se você tem essa aptidão, se você tem esse feeling de cuidar do outro, de tentar contribuir de uma forma positiva, de agregar para a sociedade, isso aí, estude. Estude português, matemática, ciências, história, porque história, minha gente, é uma ciência, é uma área do conhecimento que, em todas as áreas do conhecimento, qualquer área do conhecimento que vocês forem, vocês vão encontrar a história de alguma coisa. Tá? Então, ela faz parte de tudo. Então, estudem muito, se preparem desde já. Vão fazer cursos de idiomas, né? Aproveitem todas as oportunidades, porque quando vocês chegarem lá na frente para fazer o vestibular não, né? Agora o Enem, e concorrer às vagas para medicina, para direito, para engenharia, né? Vocês estejam preparados para concorrer com os demais. Mas tudo é uma questão de engajamento, ok? E falar nisso, deixa eu mandar um beijo para minha professora de inglês, a professora Cristina. Kisses for you, teacher. Thank you for watching my channel. My channel não, we channel. Minha professora de inglês, ó, fiquei muito contente. Tá bom? Vamos voltar aqui
para falar da Roma, né? Essa aqui é a organização social. Organização social. Da Organização Social de Roma, tá certo? Patrícios, plebeus, clientes e escravos. Estou mandando um beijo para as pessoas que me assistem, né? Os meus amigos, né? E a minha professora querida, eu fiquei tão feliz por ela comentar na aula que ter assistido o canal e acompanhado. Eu fico feliz, né? É muito bom saber que eu realizo um bom trabalho, porque uma coisa é ser avaliado por pessoas, né, que estão aprendendo, outra coisa é você ser avaliado por um professor, né? E eu sempre vou respeitar os meus, né? Eu posso ser professora de universidade, mas se eu tiver um professor, eu sempre vou respeitá-lo, né? E ter carinho e admiração por ele. Vamos lá. Roma Antiga conheceu três formas de governo: monarquia, república e império. A monarquia é um governo no qual o chefe de Estado é o monarca, ou o imperador, ou o imperador, um príncipe, um rei, uma rainha, uma imperatriz, tá? Alguém da nobreza. República demanda uma eleição, tá? E império. Nós falamos sobre monarquia. Olha, quanta coisa, quanta coisa. Só vamos retomar rapidinho isso aqui. Quem pode, deixa eu ver. No sistema político do império, o poder estava concentrado na figura do imperador. Esse processo aqui é um pouquinho diferente da monarquia. Porque você vai falar, mas né, a monarquia também não é uma forma de governo na qual o monarca é o imperador? Sim. Só que nesse contexto, ele é um pouquinho diferente do começo, que é a monarquia. Porque essa monarquia de Roma, ela foi iniciada por clãs daquelas aldeias. Lembra as aldeias dos pastores que foram se juntando? Então, é, todo grupo tem uma liderança. E por conta disso, esses líderes acabaram se tornando figuras reais. Eles foram elevados a um status diferente socialmente. E aí, atribuído a eles, por isso que tem aquele lance da lenda do Rômulo e Rêmulo. Para quê? Rômulo e Rêmulo. Gente, só eu mesmo, né? Rêmulo. Quem é o Rêmulo? Rômulo e Remo. Ai, ai, eu cometo cada gafe, gente, cada gafe. Mas enfim, estamos aí para isso, né? Se a gente não brincar, não errar, não tem graça. Para poder dar esse caráter, para falar assim, mas por que você é rei e eu não posso ser rainha? Aí o camarada vai falar assim, não, porque eu sou descendente do famoso Rômulo, fundador de Roma. Aí o outro vai falar, ah, sabe lá, hein? Você mamou na loba? Aí o cara falou, não, eu no máximo não bati numa onça por aí. Então, mas o povo, a gente sabe, né? Nós somos povão, a gente sabe que o pessoal é terrível, né? Para contar a história. Então, esses indivíduos que se destacam no momento da aldeia, eles vão criar ali algum subterfúgio é uma desculpa, tá? Vão criar algum subterfúgio, alguma história para poder se sair dessas questões. Porque como que você chega assim do nada? Ah, eu vou ser rei porque eu quero ser rei. Não, a gente tem que pensar no, 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 no que ele. De onde ele tirou essa ideia? Aí as pessoas criaram esse mito, né, da lenda de Roma para dizer que eles têm o caráter divino, que são descendentes desses camaradas, e por isso se tornaram reis. Tá? Isso é uma situação. Aqui no Império, os indivíduos, por exemplo, Otaviano Augusto, ele foi elevado, né? Ele também, lógico, né? Ele não era da família do seu Manolo que vendia alface lá na esquina lá de Roma, ali do Coliseu, com a Fontana de Trevi. Não, não era um filho do seu Manolo, não, tá? O Otaviano, ele pertencia à aristocracia. A aristocracia é uma camada da sociedade que é formada por poucos. Poucos,
né? Que tem bastante e que são poderosos, né? Que tem, além de ter dinheiro, tem influência política, influências, né? E eles mandam. Então, Otaviano Augusto, ele recebeu um poder político e aí ele foi intitulado como imperador, o primeiro imperador de Roma, intitulado. Então ele recebeu esse título juntamente com o apoio e o patrocínio do Senado. Gente, o sol tá incrível hoje. Cuidado que hoje em Ubatuba vai fazer 40 graus, hein? Eu tenho que passar um protetor solar. Tô acostumando, tá bom? Então ela é um pouco diferente dessa outra. Mas a partir daí, a sucessão do império vai ser basicamente nas ligações familiares. Mas é muito doido. Porque quando nós falamos de um governo monárquico ou no governo imperial, a sucessão se dá, que a sucessão é quando um substitui o outro, se dá através do quê? Né? O cara morre e outro vem e substitui. Então, o poder é vitalício. Então, para que um outro imperador, se você não está feliz com o governo do camarada, não pode pedir impeachment. Não rola no império. O que, que você faz? O que, que vocês acham que o povo fazia? Vamos lá, gente. Valendo. Fala, abre aí o áudio, filho. Fala. O Paulo foi o único. Muito bem, Paulo. Ó, já estou gostando do Paulo. Paulo, isso, exatamente. As pessoas. Ah, vamos fazer o básico, né? Já que não dá para tirar o cara na conversa, ele vai sair, vai falar com Jesus mais cedo. Olha só, gente, coisa horrorosa, né? E nessa época Jesus nem tinha nascido. Mas enfim, né? Qual que é a melhor saída? Se a gente não pode trocar ideia com o cara e pedir para ele sair, porque ele não vai sair. Se a gente falar que está insatisfeito com ele, ele manda matar a gente. Não tem impeachment. Mata. Bota um veneno, bota quando ele estiver dormindo, bota uma serpente peçonhenta, alguma coisa, uma briga, uma facada. Não tinha tiro, né, nessa época, então as pessoas eram bem assim, tá certo? Durante esse período, o período do Império Romano, né, o Império, ele tem o seu, né, continua forte, né, ele permanece desde o período da formação até o século II depois de Cristo, ele se mantém muito forte. A partir do século II depois de Cristo, nós vamos ver o enfraquecimento do Império, tá bom? Eles tinham as características do Império, tá bom? Ai, que lindo esse homem. Vamos ver quem é esse homem depois. Olha, é o imperador romano, todo trabalhado na elegância, no mármore branco, mármore Carrara. Depois a gente fala de sonhos. Presta atenção aqui no sonho do olho para o imperador, porque o imperador ele não gosta de ser contrariado. E os professores, né, não gostam de ser contrariados. Se contrariar, ele mata. Eu não. Eu não posso matar ninguém, não faz parte da minha personalidade. Mas presta atenção, tá, gente? Depois a gente conversa, tá bom? Gente, o Gabriel, o Centro de Línguas aqui de Suzano, que eu conheço, não sei se tem aí no Boa Vista ainda. Tinha uma escola aí perto de vocês que tem aula de idiomas, né, gratuito pelo governo do estado de São Paulo, o CEL, aí eu fazendo propaganda do chefe. Hoje eu estou cheia de fazer propaganda. O CEL oferece aulas de japonês, tá bom? Gratuito. Então, no próximo semestre, agora, que volta, né? Porque vai todo mundo, vocês vão tomar vacina, tá todo mundo querendo voltar mesmo. Então, ó, se inscreve lá no CEL, no centro, começa de agora, porque aí você termina o japonês, depois faz o espanhol, depois faz francês, italiano, alemão, francês, mandarim. Aproveita tudo que tem lá. Aproveita enquanto vocês estão com a mente boa, né? Mas não se esqueçam do. Eu acho que hoje o mercado é espanhol e inglês. Inglês é universal, né? E o espanhol. Espanhol, porque a gente tem a questão do Mercosul, né? E vocês podem ter
possibilidades de emprego, não só no Brasil, como na América Latina como um todo, e nem precisa sair de casa, que agora tem o home office, olha que legal. Então, vamos ver as características do Império. Vamos ver quem está falando demais, o Gabriel. Gabriel, vamos lá, Gabriel? Vamos fazer as vezes? Vamos que quando acabar essa pandemia aí, vocês já estão guardando dinheiro, que nós vamos fazer uma excursão para a gloriosa Roma. Vamos conhecer todos esses prédios, essas estátuas, todas essas histórias. Vamos tomar um sorvetinho, vamos ficar ali na Fontana de Trevi jogando as moedinhas, fazendo pedidos, tá Bora. bom? Né? Vai lá, Gabriel, começa a ler aí pra gente as características do Império Romano. O Gabriel tá bem ativo hoje, gosto de gente assim. Bora. Ó, vai acabar a aula, eu não vou terminar o Socialmente episódio. comercial, escravizava o povo conquistado o controle das províncias. Era feito por Roma, politeras, o governante tinha cargo vitalício. A extensão territorial era obtida por conquistas ou golpes militares. É exatamente o que eu disse para vocês, né? Então, essas são as características essenciais do Império Romano. Era comercial, escravizava povos conquistados e a maior parte da mão de obra que existia no Império Romano era escrava, tá? Controlava o controle das províncias, que eram as regiões que eles conquistavam, acabavam se tornando províncias, eram feitos pelo governo central de Roma. A característica, eles eram politeístas, a religião politeísta. Governo vitalício, que eu disse para vocês, a palavra vitalício quer dizer vital, ó, né? A palavra vitalício vem do vital, que é relacionado à vida. Então, enquanto durar a vida da pessoa, a pessoa continua como governante. Morreu, acabou, passa para o próximo, né? Olha que legal. Então, a extensão territorial era obtida por conquistas ou golpes militares. Ninguém estava livre disso, né? Nem o imperador. Já ouviram o camarada aqui falou assim, até tu, Brutus. Já ouviram essa frase? Alguém já ouviu? Não. Não me é estranho, mas eu nunca ouvi, não. Não? Eu já ouvi sim, mas não lembro onde. É nesse contexto do Império Romano. Brutus era filho adotivo de alguém, de um imperador, e Brutus, ó, pelas costas, o papai. Tá vendo? Eita, pega. Gente, coisa. Pensando o quê? Que os bastidor da história é quente, gente. Tem várias fofocas para contar para vocês, várias intrigas. Eu tenho a revista, eu brinco na sala de aula que nós temos a revista Caras. Eu conto todas as fofocas do mundo antigo, né, do passado para vocês. Aqui estão os imperadores mais assim, relevantes da história de Roma. Então, a Gabriela Teófilo tá aí? Gabi tá aí? Gabi, Manuela, Letícia, quem mais? As meninas aí. Lara, dá para falar? A Lara tá sem bateria. Oi. Eu quero, então, Gabriela, Teófilo, lê as duas primeiras linhas. Manuela, as próximas duas. Letícia, as próximas duas. Lara, se você conseguir, e assim sucessivamente. Se tiver mais alguém, quem mais quer ler? Vai, bora, Gabriela, que eu tenho pouco tempo aí. Hoje eu tô acelerada. Vamos, 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 vamos. Vamos, senão o Brutus vai pegar vocês, hein? Pode ler sim, Lucas. Beleza também, Lucas. Vamos, Gabriela. Ô, prof, Oi. Pode ler, Gabi. São as duas primeiras linhas, né? Isso.
Os imperadores que mais marcaram o Império Romano foram Otávio Augusto, primeiro imperador de Roma. Foi responsável por acrescentar muitos territórios ao império. Agora eu, né, Next. Pro? Isso. Cláudia, seu principal feito foi conquistar parte da Grã-Bretanha. Nero, considerado excêntrico e louco, assassinou a mãe, a irmã e condenou um grande número de cristãos à morte. Meu Deus, esse povo lá é doido. Viva o imperador. Próximo. É eu, Pro. Yes. Tito ficou conhecido por ter destruído o templo do rei Salomão. Trajano era considerado um grande conquistador. Foi em seu governo que o Império Romano atingiu a maior extensão. Letícia. Adriano ordenou a construção uma muralha com seu nome. A muralha de Adriano, no norte, ao norte da Grã-Bretanha, o objetivo era conter os bárbaros. Próximo. Vamos, meninos. Eu posso ler? Tem 2 Lucas na sala, não tem? Tem. Então, os 2 Lucas, vamos. Diocleciano dividiu o império. Falhou. Oi, tem alguém aí? Posso ler, Pro? Pode? Diocleciano dividiu o império em 2 partes, oriental e ocidental. Ocidental. É ocidental. Continua, Pro? Lê mais um. Constantino proibiu a perseguição às cristãos, uniu novamente o império e escolheu Bizâncio como Rômulo Augusto, último imperador da Roma. Constantino XI foi o. Ah, já leu. Foi o último imperador do Império Romano Oriental, morreu defendendo a cidade contra o ataque dos turcos. Dinastias romanas, né? Então, o Império foi dividido em 4 dinastias, tá? O Júlio Claudiana, né? Dinastia dos Flávios, dos Antoninos e dos Severos, tá bom? Triunviratos. O governo de Roma ainda ficou fortalecido por uma estratégia de gestão que passou à história como triunviratos. O triunvirato é uma gestão formada de 3 por 3 integrantes. A formação do primeiro deles em Roma ocorreu em 56 a.C. e contava com Júlio César, Pompeu e Marco Crasso. Em certos momentos, os 3 entraram em guerra e César os venceu. Júlio César tornou-se o primeiro governante individual de Roma. O segundo triunvirato foi formado por Otávio, Lépido e Marco Antônio. Também terminou em uma guerra civil. Otávio venceu e passou a governar Roma. E é nesse ponto que surge o Império Romano é nesse ponto que surge o Império Romano em 27 a.C. e que vai até 476 depois de Cristo.
né, que é nesse momento que nós vamos entrar na Idade Média. Também também é considerada a fase de maior prosperidade e expansão do Império, na chamada dinastia Júlio-Claudiana. Divisão do Império, olha que chique. Né? Então, nós temos aqui onde estão esses quadradinhos, tá? Os quadradinhos são as principais cidades, tá? Aqui é né, o governo central, né, centro do Império, Roma, Constantinopla, então são as duas principais cidades do Império Romano, tá? Nesse momento aqui, em 286 depois de Cristo. Então, lógico que tem muitas coisas ainda para se falar sobre o Império Romano, mas é como eu disse para vocês, nós não temos esse tempo. Eu vou ficar amanhã, depois de amanhã, e assim vai, e tem muitos assuntos. Que se fosse na sala de aula, pelo menos umas 8 aulas nós levaríamos para falar sobre tudo isso, porque tem muitas coisas interessantes para a gente falar. Né? E são assuntos complexos. Mas, desde a formação, primeiro vieram os triunviratos, que foram governos que sucederam a República e foram preparando o caminho para a formação do Império. Tá? Aí, após muitas brigas, muitas batalhas, né, nós vamos ter esse início aqui em 27 a.C., tá? Realmente do Império em si, com uma figura imperial. Tá? Mas antes era um governo, esse governo de transição, que seria o triunvirato, estou falando assim de forma bem genérica, bem simplória, para que vocês entendam. Quando nós falamos sobre o triunvirato, é como se fosse uma preparação. Então, um governo que foi um governo transitório, né, que preparou Roma para receber o Império. E eles fizeram várias conquistas, atingiram toda essa região, tá? Olha só, começaram aqui, lá, olha que história fantástica, né? Um dos maiores impérios do mundo, né? Principalmente na questão da extensão, do poder. Eles tinham tudo, sem contar aqui, ó, cadê a Grã-Bretanha? Fugiu o mapa, meu Deus do céu. Sem contar aqui, ó, a Grã-Bretanha, tá? Londres, né? Nós temos presença do Império Romano na Inglaterra, né? Na ilha de Grã-Bretanha. Fala Grã-Bretanha porque anexa a Inglaterra, a Irlanda e a Escócia. Aí forma o reino Grã-Bretanha, tá bom? Chama Grã, a palavra Grã quer dizer grande. Bretanha é porque os povos que viviam lá, os povos originários, eles eram bretões, tá? Tinha a maior parte do povo que vivia ali eram os bretões, tá? Vamos lá. Então, eles atingiram toda essa extensão. Então, aqui as principais cidades no quadradinho, né? Então, tem bastante cidades importantes. Depois, o Império Ocidental, ele está classificado aqui, nós podemos identificá-lo através dessa cor laranjinha, e o Império do Oriente, essa parte aqui, tá? Por que Oriente? Por conta da cultura, né? Porque tem muita influência da cultura árabe, da cultura chinesa, da cultura asiática como um todo, né? Então, a cultura indiana. Então, a gente divide o mundo, né, em oriental e ocidental. Ocidental é o que está mais a ver com. Mais para frente eu vou explicar para vocês essa construção, essa divisão de ocidental e oriental, mas com relação à geografia. Nós estamos falando aqui culturalmente. Então, tudo que é parecido, tudo que está do mundo, hoje, cultural, até hoje, nós temos essa divisão. O que é proveniente da cultura romana, desse império lá do passado, nós chamamos de ocidental. Por isso que eu falo assim, nós somos uma sociedade ocidental cristã. Ah, mas eu não sou cristão. Eu acredito no Buda, legal, mas a formação da sociedade, da nossa cabeça, da nossa mentalidade, tem muito a ver com a herança deixada por esse império aqui.
Então, tudo que esse império deixou de cultura, de hábitos e de afins, nós herdamos, e por isso que nós falamos que a nossa sociedade ela é organizada nos moldes ocidentais. Né? Porque se fosse nos moldes orientais, com certeza nós seríamos bem diferentes do que somos hoje. A organização social, ok? Organização, a nossa cultura e afins. Certo? Deu para entender isso? Então, quando eu falo, e eu falo do cristão, não é referente a, não é falando da religiosidade, mas porque a religião ela interfere na forma como nós nos organizamos também e a forma como nós vemos o mundo. As nossas relações sociais, independente da pessoa frequentar uma igreja, frequentar um templo e afins, são pautadas nos sentimentos, nas referências do cristianismo. Então, por exemplo, um exemplo aqui rápido, lembra que eu falei, a gente precisa ter empatia. Essa competência socioemocional, olha que coisa doida, que a gente fala lá na aula de projeto de vida. Essa competência social é uma herança da cultura, dessa cultura aqui. Por quê? Na Bíblia, Jesus não fala, ama ao próximo como ama a ti mesmo? Lá na Bíblia está falando isso. Quando a gente Sim. fala, para você isso é uma frase que a empatia está implícita. Eu tenho que amar o outro como eu me amo. Então, se eu não me amo, eu não posso amar ninguém. Então, eu olho para o outro como se o outro fosse eu. Eu tenho que ter a compaixão, eu tenho que ter o olhar de amor para o outro, amor cristão, assim, um amor maior, né? O amor do irmão e tal. Como se fosse para mim. E olha que doido. São valores, eu tô falando que doido assim, né? Que a gente acha que não tem nada, as coisas estão soltas. Mas são valores que foram que nós herdamos do Império Romano ocidental, tá? Porque a igreja católica oriental tem outras premissas, ok? Mas são valores que os cristãos foram deixando, né, conforme foi tendo a fusão, os imperadores romanos foram os povos bárbaros, os povos conquistados foram se convertendo ao cristianismo e etc. Esses valores, né, essa mensagem que vai ser transmitida por Paulo, né, o Paulo de Tarso, ele que vai ser o grande encarregado aí de levar o legado da passagem de Jesus Cristo pela Terra. Ele não foi apóstolo, né? Ele veio depois. Ele vai ser discípulo de um apóstolo de Jesus e ele começa a contar a história. E esses valores, as mensagens que Jesus, né, falava, olha, tipo, da gente ter a caridade, da gente olhar os mais pobres, da questão né, enfim, né, não vou entrar aqui porque vai virar polêmica. Mas isso tudo são legados desse período. Legal, né? Saber que. Então, por isso que a nossa sociedade é pautada dentro dos valores do cristianismo. Não quer dizer que nós somos. Tem que ser obrigatoriamente cristão, né? Mas é um valor que está incutido. A nossa sociedade ela tem esses valores, mesmo que a pessoa não vá para a igreja. Tá? Deu para entender? É como o islamismo. Eu acho que eu já mencionei para vocês que eu tenho amigos que. Eu tenho um amigo que está no Paquistão, meu Deus do céu, falando isso, eu tenho que mandar uma mensagem para ele, né? Um paquistanês, e ele é muçulmano. E um dia a gente estava conversando e ele foi me contando. Ele fala: o problema é que as pessoas acham que o Islã é só uma religião. E não é uma religião, é uma filosofia de vida. É como o cristianismo. Quando você entende isso, que os valores das escrituras, que o profeta passou, tanto né, que o Messias deles, ou o nosso, passou, eles foram incorporados ao contexto social, fica mais fácil de entender muitas coisas. Né? Mas, enfim. Então, o Império foi dividido em 284 depois de Cristo. Por quê? Né? O imperador à época tinha 2 filhos e ele precisava resolver o problema para evitar que um matasse o outro por conta da sucessão real. Olha que legal. O pai, gente, não me fugiu o nome do homem, depois eu vou falar para vocês. Ele dividiu o império, ele tinha 2 filhos, aí ele falou: se eu morrer, os 2 vão se matar.
Então, eu já vou dividir o império. Então, ele dividiu, né, o Império Romano do Ocidente, a capital continuou sendo Roma, e o Império Romano do Oriente, que a capital ficou como Bizâncio e posteriormente foi chamada de Constantinopla, que ainda existe essa cidade, tá? Mas não com esse nome. Eu acho que sim. O Império Romano do Oriente, né, ou a gente se chama de Império Bizantino, olha que legal. O Império Romano do Oriente, do Ocidente, em 479, 470. Eu esqueci a data aqui. Meu Deus, olha que vergonha. 476 depois de Cristo, ele vai terminar. Nós vamos passar por um processo de invasões, enfim, né? Os povos que estavam conquistados, eles começam a se rebelar e vão reconquistando seus territórios, e aí eles chegam até a capital, Roma. Quando a capital é igual um jogo de xadrez, pegou a rainha e o rei, o jogo checkmate, né? Assim, quem joga xadrez. E a mesma coisa. Chegou na capital, pegou o imperador, pegou alguém, tomou o poder, já era. Oi. Você já jogou xadrez? Não, não porque eu não sei. É bem legal. Eu não tenho paciência. Eu não sou boa para jogos, eu não tenho visão de jogo. Eu admiro, né, e acho legal, mas eu não tenho. Ficar ali horas e horas e horas é uma coisa que não vai. Mas levar uma dama eu jogo. Mas enfim. E só terminou em 1004, o Império, a parte ocidental, teve fim em 476, quando Roma foi tomada pelos bárbaros. Nós vamos falar sobre isso mais na frente, que é muito legal. E vamos iniciar um momento, né, uma parte da história que eu amo, que é a Idade Média. Isso é graças ao meu teacher Andrei, meu professor de História Antiga, Medieval e enfim. E é uma das áreas que eu mais amo, mas enfim. Mas Bizâncio, o Império do Oriente, ele resistiu até 1453. Então, termina, né, o Império ele vai ser conquistado do século V, né, e o outro 10 séculos depois, no século XV, né? E aí eles só vão realmente ser conquistados pelos turcos otomanos, que eram os muçulmanos, né, que tinha o Império Turco Otomano, de cultura, né, e cultura árabe ou muçulmana, tá bom? No decorrer do século VI, o imperador Justiniano tentou reordenar o Império Romano e abriu frentes de batalhas conquistando o norte da África, a Península Itálica e a Península Ibérica. Os muçulmanos, contudo, terminaram por ocupar o norte da África, o Oriente Médio e a Península Ibérica no século VII. Então, quando quem quiser sair, pode sair, fiquem à vontade. Quando o Império, a capital Roma, foi conquistada, passado um tempo depois, o imperador do Império lá de Bizâncio, lá de Constantinopla, pensou: a gente não pode deixar um legado, uma história tão gigantesca ser destruída dessa maneira. Então, o que nós vamos fazer? Vamos reconquistar Roma. Então, ele criou um projeto. Só que, ao mesmo tempo, o Império Turco-Otomano, eles também queriam a expansão do seu território de influência. E, aos poucos, eles foram conquistando. Né? Conquistaram o norte da África, o Oriente Médio, e chegaram na Península Ibérica. A Península Ibérica, né? Os nossos antepassados comuns também, além dos africanos e dos indígenas, os portugueses e os espanhóis. Falo isso porque a casa portuguesa e espanhola, né, nós só não falamos, mas temos ainda muitas coisas dos espanhóis. Eles ficaram lá do século V até o século XV, também, né, 10, né, século V não, século VII, até o século XV na Península Ibérica. E quando, por exemplo, principalmente na Espanha, é muito frequente até as construções em algumas localidades da Espanha são totalmente árabes. Totalmente árabes. Né? Tem as partes que são medievais, que é muito legal. As cidades medievais que são cercadas,
muradas, e a parte que os muçulmanos conquistaram, que é fantástica. Eu sou apaixonada pela arte deles. A queda, vamos ver aqui. Então, assim, eu fica para amanhã, porque já deu o horário, tá certo? Aí a gente termina essa parte aqui. Eu vou buscar para vocês um pouquinho umas imagens das construções árabes que tem na Península Ibérica, para vocês verem que é fantástico. Eu sou apaixonada pela cultura árabe, né? E eu acho incrível, porque, na verdade, eu gosto das culturas. Eu acho que essa fusão, né, entre os povos e as culturas de cada local engrandecem muito a gente. E cada cultura tem uma coisa peculiar e que me agrada muito. Eu adoro conhecer pessoas, eu adoro conhecer costumes diferentes, mas eu sou comida árabe, então quando eu viajo, eu só como coisa árabe. Não é esfirra, não, tá, gente? Porque comida árabe não se prende só a esfirra, mas é o que eu gosto de comer, isso aí, porque não dá ruim. Na dúvida, coma uma comida árabe que não dá ruim, não. Né? Um arroz, um café, ó. Um arroz, um cafezinho. O que mais que a gente tem de arroz, lentilha, cebola, tomate, pepino. Olha só, não é? Vai dar ruim uma comida dessa? Não dá. Aí tem a coisa boa, porque eles não comem carne mal passada. Olha só, a carne tem que ser bem passadinha, não é todo tipo de carne. Aí você não cai naquela de comer uma carne que não tá muito boa. Olha, quando você come carne. Então, essa é a dica aí. Brincadeiras à parte. Amanhã terminamos a parte vamos falar da queda, que eu já falei um pouco, e vou mostrar para vocês algumas dessas construções. Eu vou buscar umas imagens aí legais para montar para que vocês tenham uma noção, assim, eu de repente vou ver se eu acho algum site aí que a gente possa navegar amanhã para vocês verem um pouquinho das construções árabes, tá? E é muito legal que, por exemplo, a cultura espanhola, ela é formada não só pelos povos que viviam ali, mas por outros que contribuíram com a construção de uma identidade, como o de Portugal, como o nosso, né? Então não tem ninguém que é 100% legítimo em nada. Todo mundo aqui é mestiço no mundo, tá bom? Meus amores, muito obrigada. Agradeço a todos que assistiram essa aula, né? Agradeço a paciência, agradeço as risadas com as minhas brincadeiras e também agradeço as não risadas. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo com a continuação com o fim do Império Romano. Vamos saber como foi a queda do Império Romano. Será que ele se machucou quando ele caiu? Será que alguém se deu a mão para o Império se levantar novamente? Tá bom? Um grande beijo a todos e até a próxima aula. Tchau, Pro, Obrigada. até amanhã. Professora, até amanhã. Fica com Deus. Amém.